papo que a gente queria ter aqui é sobre liturgia e por que a gente adora a Deus, por que a gente cultua a Deus da forma como a gente cultua. A nossa visão, né, de culto é uma visão moderna ou é uma visão antiga? O nosso culto ele é litúrgico demais, ele é tradicional demais ou ele é novo demais? Eu acho que todo mundo que chega aqui na âncora tem esse choque assim de caramba, peraí, tem um cara vestido de padre, tem umas imagens, mas tem uma música diferente, tipo, ao mesmo tempo tem elementos de um culto moderno, por assim dizer, a música, a forma de falar, né, do nosso bispo, de pregar, mais popular, né, a forma de se vestir das pessoas, a liberdade que as pessoas têm para levantar as mãos, para bater palmas, enfim. Às vezes é meio chocante para quem vem de qualquer um dos dois extremos chegar aqui, porque a pessoa encontra elementos muito tradicionais e, ao mesmo tempo, encontra elementos muito contemporâneos. E a proposta que eu trago aqui, a partir dessas leituras, e que eu acho que é a proposta da nossa igreja, é de um culto moldado na história. Né? Pode passar aí, Elô. Isso. Um culto moldado na história. A gente precisa redescobrir a história daquilo que a gente crê. Nossa religião é uma religião milenar, né? Tudo bem que o cristianismo há 2000 anos atrás, mas ainda mais do que isso, né? A nossa origem é muito extensa, tem a ver com a história do mundo, tem a ver com a própria criação. E hoje eu acho que a gente vive uma crise de identidade. O mundo pós-moderno e da pós-verdade, né, trouxe o vale tudo, assim, tudo está valendo. E as coisas se mudam muito rápido, a gente não tem mais paciência de ler um texto grande, a gente só lê textos pequenos, a gente está o tempo inteiro mudando de opinião, mudando de humor, e a gente muda também a nossa forma de cultuar. E eu acho que de uns tempos para cá, de algumas décadas para cá, a gente acabou esquecendo, a igreja evangélica, de uma maneira geral, acabou esquecendo as suas próprias tradições, as suas próprias raízes. E hoje em dia, a ponto de hoje em dia, essas tradições se tornarem estranhas, católicas demais, ou tradicionais demais, né? Tem até um outro livro que eu estou lendo também, chama Beholding, contemplando. Eu estou falando em inglês porque realmente não tem tradução em português, tá, gente? Senão eu traria aqui o livro em português. E o autor ele fala uma coisa interessante, ele diz o seguinte, na década de 70, a gente teve o Jesus People Movement, né? O movimento de Jesus lá nos Estados Unidos, foi um grande avivamento. O pessoal da Avalanche, acho que conhece bem isso, o Geraldo sempre fala disso, né? O Geraldo lá da Caverna de Adulão. Foi um movimento de avivamento muito grande com os hippies lá nos Estados Unidos, aquilo ali afetou o mundo inteiro. E para aquela galera, talvez houvesse tradição demais, e liturgia demais. E os críticos daquele movimento de avivamento, ali na década de 70, talvez dissessem que aquilo ali era carismático demais. Aquilo ali era subversivo demais. E o que esse autor desse outro livro propõe é o contrário. Ele fala assim, olha, o avivamento hoje, na pós-modernidade, na perda de controle da nossa história, ele não vem através das mega-churches, das mega-igrejas, das paredes pretas, luzes, de cultos que mais parecem um show. A proposta dele o avivamento vem através de uma volta às tradições cristãs, uma volta ao silêncio, uma volta à contemplação. E os críticos desse movimento, ao contrário lá do movimento de Jesus, na década de 70, vão dizer que esse avivamento é religioso demais, é tradicional demais, e vão querer se afastar dele por conta disso. Eu acho essa reflexão importante, porque aqui a gente tem tentado fazer
algo diferente, assim. E não estou dizendo que a gente é melhor, a gente erra também. Eu erro como líder. Eu estou sempre, e reafirmo esse compromisso com vocês, disposto a ouvir de vocês, se alguma coisa não estiver bem, e para tudo, né? Não só para questões maiores, sobre liderança, sobre música, sobre liturgia, mas para questões do dia a dia também. Mas a gente tem tentado entender qual é o nosso papel nessa história, qual é o papel da igreja cristã dentro desse mundo que a gente vive hoje, né? A gente não tem mais como, não funciona mais a gente pregar com um panfletinho na rua. Pregar o evangelho assim não faz sentido. A gente tem um monte de missionário aqui que pode atestar que realmente não funciona, sabe? Então, assim, de que forma a nossa liturgia, de que forma a nossa forma de cultuar a Deus é também uma forma de missão, de evangelizar, de atrair as pessoas para algo diferente do que elas têm visto aí fora, não só nas igrejas, mas também em todos os contextos. Então é isso, a liturgia é um retorno à tradição e ao próprio evangelho. O que a gente canta e o que a gente diz nos molda enquanto cristãos. E é por isso que a liturgia do nosso culto precisa ser um indicativo de como deve ser a liturgia do nosso dia a dia, a liturgia do ordinário, como diria lá a Tish Warren, naquele livro maravilhoso dela, né? Se a gente não tiver uma liturgia saudável no domingo, que tipo de mensagem a gente está passando para todo mundo que vem aqui e para a liturgia do ordinário deles, né? Eu acho que o domingo ele precisa moldar como a gente vive no nosso dia a dia. Pode passar aí, Elô, por favor. Todo mundo aqui conhece, eu imagino que todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos, de C.S. Lewis, né? E todo mundo já ouviu falar também sobre a relação entre o C.S. Lewis e o Tolkien, que era também um escritor de fantasia, cristão, um acadêmico de letras. Tolkien e C.S. Lewis é como se fossem professores de literatura e português, assim, dos dias de hoje, né? Aqui na nossa realidade brasileira. Os dois professores de Oxford. E, assim, não tanta gente sabe que, na verdade, Tolkien meio que pregou para C.S. Lewis. C.S. Lewis se torna cristão por influência de Tolkien. E um detalhe ainda mais específico dessa história é qual foi essa conversa. O Alistair McGrath, que é um teólogo anglicano, ele dá alguns detalhes da biografia do C.S. Lewis e de qual foi o papo entre eles. E é simplesmente fantástico a gente descobrir o que levou o C.S. Lewis a virar aquela chave assim de, caramba, espera aí. A gente ouve C.S. Lewis falando, né, que o sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade, para vir a Cristo, que Cristo é como o sol. Isso, na verdade, ele parafraseia o Chesterton, que é um teólogo católico, né? Que o Cristo é como o sol. Eu olho para ele e eu não consigo ver ele com clareza, mas através dele eu vejo todas as coisas. E aquela lógica também do C.S. Lewis de dizer que se Cristo disse que era Deus, ou ele era maluco, né? Ou ele estava mentindo, e ninguém morre por aquela loucura ou por aquela mentira, como ele morreu, e a gente tem dados históricos de que ele morreu. Só que essa lógica do C.S. Lewis, ela vem da própria conversão dele. Porque o papo do Tolkien para ele, o papinho do Tolkien para pregar para o C.S. Lewis foi, olha só, cara, eu não estou querendo só te convencer que o Evangelho é um fato. O que eu estou querendo dizer para você é que o Evangelho é um mito real. De todos esses mitos que você lê, que você estuda, que você é fascinado por eles, o mito de Jesus Cristo é o único que realmente aconteceu. E aquilo é o que explode a cabeça do C.S. Lewis e fala assim, caramba, será que existe, então, um mito que se tornou realidade? E aí vem essa frase maravilhosa, né? Agora a história de Cristo é simplesmente um verdadeiro mito. Um mito trabalhando em nós, já está, da mesma forma que os outros, mas com essa tremenda diferença de que realmente aconteceu. O Alistair McGrath diz o seguinte, Tolkien argumentou que Lewis deveria abordar o Novo Testamento
com o mesmo senso de abertura imaginativa e expectativa que ele trouxe para a leitura de mitos pagãos em seus estudos profissionais. Como Lewis expressou, aí essa frase aí, agora a história de Cristo é simplesmente um verdadeiro mito. Por que eu estou falando disso? Porque redescobrir o poder da história cristã como esse mito pode revigorar a nossa fé e a nossa forma de cultuar. Eu acho que é uma forma da gente voltar ao Evangelho, a gente entender que nós fazemos parte dessa história. Essa história que Deus está escrevendo, nós somos atores nesse palco divino. E tudo que a gente faz aqui no domingo faz parte disso. Nós estamos conectados com toda essa história, com todo esse mito que C.S. Lewis está dizendo, que foi o que trouxe ele para a fé. Então não faz sentido que a nossa forma de cultuar esteja completamente desconectada de toda essa história que Deus vem contando ao longo dos séculos. Que a gente ache que o jeito atual é o único jeito certo de se cultuar, e que tudo que foi feito durante toda a tradição cristã, ao longo do tempo, ao longo de 2023 anos, a gente vai jogar fora, e só o que está aqui agora é a melhor forma. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente tem que comunicar de maneira atual. Não adianta a gente ficar preso no século XIX. Não dá. A nossa linguagem precisa ser atual, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se desconectar daquilo que nos forma enquanto seres humanos, enquanto cristãos. Amém? Então, pode passar, Elô, por gentileza. Como que a história tem a ver com a pregação das Escrituras, né? As grandes histórias da Bíblia testificam da graça e do amor de Deus pelo povo dele. E essa história é uma história de amor e de missão de Deus para um mundo quebrado e caído. A leitura pública da Escritura, no culto, nos lembra a história de Deus. E é a nossa história também. Por isso nós lemos as Escrituras todos os domingos. Não só porque elas são a base da nossa crença, da nossa fé, mas porque elas nos remetem a toda essa história que a gente vem vivendo. Sobre os credos, agora eu vou passar um pouquinho mais rápido. Pode. Por que a gente lê os credos? Não era para memorização inicialmente. A intenção dos credos não é você memorizar, mas é para ser recitado realmente no culto coletivo. Eles têm um papel significativo no nosso culto, porque é uma forma de nós afirmarmos a nossa fé coletivamente. Quando a gente recita essas palavras juntos, a gente lembra que a gente pertence à mesma história. O mesmo que escreveu esse credo, a mesma fé dele é a minha fé hoje. Tem um dado interessante, tem um livro de história da igreja do Justo Gonzalez, que é o cara que escreveu o prefácio desse livro aqui. E ele falando sobre os credos, ele falando sobre a origem do credo, ele conta a seguinte história. Os romanos, lá quando estavam batalhando antes de Cristo, eles tinham uma prática, né? Os exércitos, as legiões eram muito grandes. Então, muitas vezes, essas legiões tinham que se separar em 2, em 3. E aí, como eles faziam para se comunicar? Precisava de um mensageiro, né? Não tinha o Zap na época, nem o Telegram. Então, eles tinham que usar mensageiros para se comunicar. O problema era, e se o meu mensageiro sair de um lugar para ir falar com outro general e foi interceptado no meio do caminho, o inimigo veste a roupa dele e vai dar a mensagem no lugar dele e dá uma mensagem errada? Como é que a gente se livra desse problema? Então, eles tinham um código entre eles, que, obviamente, os inimigos não sabiam, né, foram saber tempos depois. Eles pegavam um vaso de barro ou de cerâmica e quebravam, jogavam no chão e quebravam. E cada um desses generais pegava uma pecinha do vaso. E essa peça encaixava na outra. Cada um ficava com essa peça. O soldado, quando ia, ele ia com essa peça, que para o inimigo era
só um pedaço, ele não sabia o que aquilo ali significava. Quando ele ia dar a mensagem, o sinal de que aquela mensagem que ele estava passando era fidedigna e era verdadeira, era ele encaixar o pedaço de vaso quebrado junto com o pedaço do outro general. Se aquele pedaço encaixasse, é porque realmente aquela mensagem veio do general que tinha o outro pedaço. E o Justo Gonzalez, ele conta que aquele sinal do peixe, todo mundo já viu isso, né? O sinal do peixinho. Aquilo ali é o ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É um acróstico grego. Ictus é peixe, significa peixe, mas é também um acróstico para essa frase, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E o Justo Gonzalez diz que aquilo ali sai dessa prática dos romanos, porque os cristãos eram perseguidos na igreja primitiva, eram muito perseguidos. E uma tática que os soldados tinham na época de identificar os fariseus, era se fingir de cristão e começar uma conversa. E quando eu me revelava, ele me identificava, me prendia e me matava. Então, quando se começava uma conversa, antes de eu revelar que eu era cristão, eu fazia um arco. Assim como o soldado dava um pedaço. Se o meu interlocutor completasse aquele arco, ele estava dizendo que a mensagem é fidedigna. Jesus Cristo é Filho de Deus, Salvador. Era um código entre eles, assim como era um código romano. Inclusive, essa tatuagem aqui que eu tenho aqui no braço é isso. Isso era o credo. O credo era uma forma de se identificar com outro cristão. Não era só um texto para você decorar e recitar como um mantra. E isso nos identifica. Isso nos identifica com esse povo. Eu acho importante a gente saber a história do credo, para a gente saber que nós já fomos perseguidos. O que a gente faz aqui hoje, de ter uma porta aberta aqui, poder falar de Jesus abertamente, nem sempre foi assim. Essa história traz significado porque a gente faz domingo a domingo. Professar a nossa fé é professar a fé de pessoas que foram perseguidas, de pessoas que morreram por causa da fé em Jesus. Isso traz um novo significado para a gente. Sobre a Eucaristia, próximo slide. O partir do pão é uma lembrança. Sabe quando você tem um amigo que viajou para muito longe e que vocês cresceram juntos, assim? E aí quando você come uma comida específica, sei lá, um aipim frito, você come aquele aipim e você fala, caraca, cara, eu lembro muito desse cara. Eu lembro muito dessa amiga minha. Isso me lembra fulano. Aí você manda uma mensagem e fala, cara, eu estou comendo aqui aquele aipim que a gente comia quando, sei lá, eu ia na casa da sua avó, a sua avó fazia para a gente. É claro que tem um significado muito maior do que isso, gente, mas assim, para os primeiros cristãos, partir o pão era lembrar de um amigo. Era realmente lembrar de alguém com quem eles conviveram e que era Deus, e que era amigo deles, e que era mestre, e que estava ali com eles. Esse é o significado da ceia. Quando nós estamos aqui ceando, por mais que nós não tenhamos conhecido o Jesus histórico, se eu for perguntar aqui, todos nós sabemos quem é Jesus para você. Todos vocês sabem. Se a gente fizesse um exercício aqui de se perguntar onde eu estaria se não fosse Cristo na minha vida? Aonde a gente estaria? Mesmo a galera que trabalha com missão e que está todo dia falando disso. Todos nós temos motivos assim de sobra para não estar aqui hoje, para não estar aqui no domingo, para não estar aqui dia nenhum e para fazer qualquer outra coisa da nossa vida. A gente se estressa, a gente às vezes magoa, machuca um ao outro. Por que a gente está aqui? E a Eucaristia lembra a gente disso, do porquê que a gente está insistindo nisso daqui. Então, quando a gente estiver ceando, quando a gente estiver cantando aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Quando a gente estiver cantando aqui, que toda dor um dia vai cessar, lembre-se disso. Tente imaginar, fazendo
alusão às aulas do Elias aqui nas escolas bíblicas, tente se imaginar como você estaria hoje sem Jesus na sua vida. Todas as mágoas que a gente teve e que Cristo foi amigo, foi companheiro, foi amigo mais chegado que um irmão para nós. Esse é o sentido da Eucaristia. E é por isso que a gente mantém essas tradições. É por isso que a gente é cheio de regra. É por isso que a gente é chato. É por isso que talvez outras igrejas vão olhar para a gente e vão falar assim, cara, mas vocês estão muito chatos com isso. Vamos aqui fazer um negócio novo, aqui inventar uma nova forma de cultuar, e a gente vai continuar insistindo na tradição que a gente herdou dos pais da igreja. Pode passar, Elô, por gentileza. Por que cantamos? Por que a gente canta, no final das contas? Porque a Bíblia diz que a gente tem que cantar. Isso não é um consenso, tá? Teve alguns teólogos reformadores, esqueci o nome dele, aquele suíço, Zygmunt, esqueci o nome dele agora. Zwillig, obrigado, Lucinho. Um dos primeiros reformadores anterior até a... Tu viu? Tu ficou orgulhoso, né? Mandou bem com o sogro agora. Tá anotado, né, irmão? Pontinho ali. Zwillig, gente, era o reformador mais sinistro na música. Ele tocava alaúde, tipo assim, é como se o cara tocasse violão, guitarra, baixo, teclado, tocava outro instrumento de sopro. Ele era um dos reformadores que mais poderia ter sido produtivo em falar sobre canto congregacional, sobre tudo. Só que você vai olhar a obra dele, não tem nada. Porque simplesmente Zwillig era contra cantar no culto. Ele dizia que o canto dos judeus, isso aí é coisa de judeu, cantar é coisa de judeu, a gente tem que cantar no nosso íntimo. A gente canta calado. É uma coisa louca. Eu estou dizendo que Zwillig era maluco, nem que a gente tem que descartar tudo que ele falou, não, muito pelo contrário, é um reformador importante na história da igreja. Mas, enfim, ele tinha essa parada aí, essa doideira de que não podia cantar. Mas a Bíblia fala que a gente tem que cantar. Colossenses 3,16 nos manda entoarmos salmos, cânticos espirituais, hinos. Então a gente canta porque Deus mandou a gente cantar. A gente não canta porque a gente está feliz. A gente não canta porque, hoje eu estou afim, hoje eu estou bem, hoje eu consegui um emprego novo, hoje eu, sei lá, o que aconteceu na minha vida, estou namorando, estou feliz no meu casamento, então eu vou cantar. Aí o dia que eu não tiver, aí, hoje eu não estou, hoje eu estou aqui. Não, é para cantar. É para cantar porque o Senhor é digno da nossa canção. Tá? É mandamento. Então, passando por esses aspectos do culto, para finalizar, qual é o nosso lugar hoje dentro da igreja evangélica, né? E aí eu entro um pouquinho nesse livro aqui, ó, no Tão Antiga e Tão Nova, para tentar traduzir as tradições tão antigas e tão novas. O que o Bevins fala aqui é que hoje existe um movimento de convergência. Tem até uma frase ali, né, do... Pode passar, Elô, por gentileza. Tem uma frase aqui do Richard Lovelace, dizendo o seguinte: está ocorrendo uma grande e nova convergência das tradições que mudará a face da igreja nos próximos 100 anos. O que ele quer dizer com isso? O Bevins ele fala de 3 correntes que fluem para um rio. 3 afluentes que dão em um rio, basicamente isso. O afluente do carisma, do evangelicalismo e da liturgia. Nós somos evangélicos porque nós cremos em Jesus. E nós queremos viver segundo os seus ensinamentos. Nós temos Jesus como nosso alvo. Nós somos carismáticos porque nós acreditamos que o Espírito Santo atua na igreja e atua nas nossas vidas. E nós somos litúrgicos por tudo isso que a gente acabou de falar. Porque a gente acredita que Deus não atua só hoje, que Ele sempre atuou na sua igreja. E a tradição é fruto da atuação do Espírito Santo e de Deus na igreja. Então nós respeitamos essa tradição.
E por que isso gera um movimento de convergência? Porque igrejas muito tradicionais, de um lado, têm convergido para aceitar influências de um culto carismático, de um culto evangélico. E, por outro lado, igrejas muito carismáticas têm feito esse movimento também de convergência para se encontrar no meio do caminho e recolocar a tradição no seu lugar, no culto. Eu acho que nós estamos aqui tentando estar no meio desse caminho, no meio dessa convergência, em que a gente respeita a tradição, a gente respeita os sacramentos, a gente é uma igreja litúrgica, mas ao mesmo tempo, nós somos uma igreja sensível ao Espírito Santo e que tem Cristo como o centro. Uma igreja cristocêntrica. É isso. Afinal, o que somos? Evangélicos, litúrgicos e carismáticos. Pode passar, Elô. Esse é pelo menos é a nossa intenção. É o que eu queria trazer de reflexão para vocês. Eu espero que tenha sido produtivo. Nosso bispo agora vai continuar. Beleza?